Louvado seja Deus. Aqui estamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus e nós queremos estar assim orando para iniciarmos a nossa reflexão. Querido Deus, nós te louvamos, glorificamos teu nome, ó Pai, por mais oportunidade de estarmos aqui para estudar um pouquinho da tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor venha nos direcionar pelo teu Santo Espírito, que não haja nenhuma interferência que venha nos atrapalhar nosso estudo. E que esse estudo também seja direcionado pelo Teu Santo Espírito, que não venha eu falar de mim mesmo, não com o intuito de agradar as pessoas, mas para falar a verdade, falar aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem nos corrigir, nos conduzir, nos direcionar melhor para a vida eterna, para estar na Tua presença, Pai. Se nós oramos em nome do Senhor Jesus. O nosso texto está em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que nós vamos então analisar um pouquinho. E o texto diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram nela ou acertam com ela. Então nós percebemos aqui a alerta do Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós queremos procurar o caminho talvez aparentemente mais fácil. Só que às vezes os caminhos mais fáceis nos levam a situações difíceis, nos levam à perdição. Entrar pela porta larga, como o Senhor disse aqui, muitos são os que entram por ela, pelo caminho espaçoso, são aquelas pessoas que não querem compromisso com a palavra de Deus, querem viver de qualquer maneira, querem viver do seu jeito, não procuram obedecer os mandamentos da palavra de Deus, não procuram se enquadrar nos requisitos da palavra de Deus. Até mesmo são, às vezes, religiosos, tem muitos que até vão todos os dias aos cultos, às reuniões, mas infelizmente a sua vida em si está sendo andada, está vivendo por um caminho que é espaçoso. É um caminho que permite tudo, tem todos os tipos de coisas que são desagradáveis a Deus, como, por exemplo, prejudicar a vida de outras pessoas, como, por exemplo, não ser honesto, não ser sincero, exageros nos prazeres, porque nós sabemos que Deus deixou todas as coisas na face da terra. Ele fez tudo muito bem feito e para o nosso uso, para que nós pudéssemos usufruir de tudo quanto Ele fez. Mas sabemos que Ele também colocou um limite. E esse limite, podemos dizer assim, que é o limite do meu próximo, do meu irmão, do meu semelhante. Porque nós não podemos ultrapassar, entrar no limite do outro. Sabemos que em tudo nós temos que ter limite, ter o equilíbrio. Não podemos andar de qualquer maneira. Entrar por essa porta larga e esse caminho espaçoso que tem espaço para as pessoas fazer o que bem entende, sem pensar em Deus, sem pensar em glorificar a Deus, sem pensar em respeitar o próximo, sem amar o próximo, como diz a palavra de Deus. E aqueles que dizem muitas vezes que todos os caminhos nos levam aos céus. Esta palavra contradiz aquilo que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse, ele disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estamos aqui, Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, conferindo, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra do Senhor Jesus. Então, aqueles que dizem que todos os caminhos nos levam ao céu, está contradizendo, está desobedecendo aquilo que o Senhor Jesus ensinou também. Então, por isso está falando aqui do caminho estreito. E muitas pessoas, nós percebemos que elas querem estar com Deus. Se falar do céu e do inferno, é claro que ela fala que quer ir para o céu, não quer ir para o inferno. Porém, está caminhando rumo ao inferno, não rumo à vida eterna. Porque está seguindo um outro caminho, um caminho qualquer, um caminho largo. Porque o caminho do Senhor Jesus, ou Ele mesmo, é um caminho estreito. Esse caminho estreito, ele significa responsabilidade, significa compromisso, zelo, cuidado, prudência, vigilância. Porque nós sabemos que um caminho estreito, muitas vezes, como nós sabemos, em muitas comparações nos textos bíblicos de caminhos que são lugar perigosos, lugares rochosos, onde tem precipício talvez da esquerda, da direita, ele é um caminho bem estreito. Então quem vai passar por ali tem que passar com o máximo de cuidado, tem que passar com o máximo de zelo. Não pode andar de maneira desregrada, desrespeitando os limites. Qualquer passo errado para a esquerda ou para a direita, ele vai para o precipício. Então vai para a morte. Mas se ele seguir o caminho corretamente, vai levar a vida eterna, a vida com Deus. Porque como o Senhor disse aqui, a porta estreita e apertada é o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela, são poucos que andam nesse caminho, em relação à quantidade de pessoas que existem. Então a maioria não quer andar nesse caminho estreito, quer viver de forma desregrada. É como aquele filho, aquela parábola que o Senhor Jesus contou de um senhor, de um homem que tinha 2 filhos e o mais novo pediu a sua parte, a sua herança. O pai ainda vive, ele pediu essa herança, porque ele não estava querendo andar debaixo das ordens do pai, debaixo das normas que era exigida ali, porque tudo tem que ter normas. Toda empresa tem sua norma, todo lar, toda casa tem suas normas. E por que a caminhada no reino de Deus pode ser de maneira relaxada? Claro que não. Então é necessário que obedeça às normas, às regras, aos requisitos. E aquele jovem pediu para andar de maneira desregrada, caminho largo, espaçoso, porta larga, fazer o que bem entende, fazer as farras, exagerar. Como eu disse, tudo que Deus fez na face da terra, deixou para nós usufruir, é bom, é maravilhoso, e nós temos o direito de usufruir. Às vezes a pessoa fala, não vou fazer isso porque eu sou crente, sou servo de Deus. Olha, nós temos todo o direito de usufruir. Não vou fazer isso porque isso e aquilo outro. Olha, você está colocando problema que não existe, porque tudo que Deus fez é bom, diz isso a palavra do Senhor, e tudo que Deus fez nós podemos usar, agora dentro da maneira correta. A questão não está nas coisas que existem na face da terra. Tudo que existe na face da terra é bom. Agora as pessoas podem transformar em coisa prejudicial, mas é a pessoa que está usando da maneira errada. Agora o caminho estreito, ele nos conduz à vida eterna, não retirando de nós o direito de usufruir as coisas que existem na face da terra. Agora, usufruir com responsabilidade. Usufruir de maneira que esteja glorificando a Deus, de maneira que não esteja nos prejudicando e nem prejudicando o nosso semelhante. Então, essa é a responsabilidade, porque se nós olharmos um outro texto, uma referência desse texto que está lá em Mateus, lá em Lucas, melhor dizendo, no capítulo 13, a partir do 24, vai dizer que esse caminho largo inclui, inclusive, a iniquidade, a injustiça. A iniquidade é um pecado terrível, é um pecado que Deus não gosta de jeito nenhum. Por quê? O que é iniquidade? Muitas pessoas não sabem o que é iniquidade. Em algum momento nós vamos fazer um estudo mais com relação a esses assuntos. Mas eu quero adiantar que iniquidade faz parte desse caminho largo, esse caminho espaçoso, essa porta larga que conduz à perdição. Não faz parte do caminho estreito, da porta estreita, do caminho estreito. Não faz parte.
Porque a iniquidade é exatamente a pessoa ser injusto com o seu próximo. É não respeitar o direito do outro. Isso significa iniquidade. Iniquidade é não respeitar o direito do outro, a igualdade que o outro tem a mim, igual a mim. Às vezes eu quero ser melhor do que o outro. Querer ser melhor do que o outro, isso significa iniquidade. Não respeitar o direito do outro. Significa iniquidade. Então tome cuidado para não ir pela a porta larga e o caminho espaçoso, porque ele conduz à perdição eterna. Então procure seguir a Jesus Cristo, que mostra que é o verdadeiro caminho. E é estreito porque, como eu já disse, tem que obedecer às normas, tem que respeitar os limites, tem que andar da maneira correta, de maneira justa, e não de qualquer maneira. Então que você possa estar refletindo e meditando, será que o caminho que eu estou andando de fato é o caminho que me leva à vida eterna, à vida com Deus? Ou está me conduzindo para a perdição? É como eu já disse para você, você não precisa deixar de usufruir dos prazeres que tem nesse mundo. Porque muitas vezes as pessoas falam, o mundo não oferece nada para nós. Não, claro que tem. Tudo que Deus fez é para nós mesmos, é para os filhos de Deus, é para os servos de Deus. Ele fez para nós, para toda a humanidade. Agora eu tenho, como disse assim, usar de maneira que venha trazer prazer, mas não venha pecar contra Deus e nem contra o meu próximo. Então aí sim. Então o caminho estreito é aquele que nos requer responsabilidade e respeito ao limite. Então que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus, que você possa procurar. Se você não está andando no caminho correto, no caminho que exige responsabilidade, no caminho que exige limite, então procure andar enquanto é tempo, porque a porta larga e o caminho espaçoso te leva à perdição. O único caminho que nos leva ao céu é o Senhor Jesus. Como eu já disse em alguns outros, não é religião, não é denominação que vai me levar ao céu, e sim Jesus, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então siga esse conselho, esse ensinamento da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus continue vos abençoando.